Bloco 18. Atmosfera e clima segundos. Aula 1. Fatores climáticos. Hoje vamos falar sobre fatores climáticos, ou seja, tudo aquilo que influencia o clima de uma região. Antes de mais nada, é importante lembrar: o clima não é apenas o que sentimos no dia a dia. Ele é definido por vários elementos como temperatura, umidade, chuvas e ventos. E os fatores climáticos são justamente os responsáveis por determinar como esses elementos se comportam em cada lugar do planeta. Tenha algo em mente: clima é diferente de tempo. Iremos abordar esse assunto em outro momento. Vamos começar pelos principais fatores. Primeiro, temos a latitude. Sabe aquela linha imaginária que corta a Terra no meio? É o Equador. Quanto mais próximo do Equador, mais intensa é a incidência do Sol. Resultado: temperaturas mais altas. E quanto mais nos afastamos lá para os polos, o clima fica mais frio. Depois, temos a altitude. É a altura de um lugar em relação ao nível do mar. Quanto mais alto você estiver, menor será a temperatura. Por quê? Porque o ar fica mais rarefeito e não retém tanto calor. Então, montanhas e planaltos geralmente são mais frios do que áreas baixas. Falando em montanhas, não podemos esquecer do relevo. Ele influencia os ventos e a distribuição de chuvas. Por exemplo, o lado da montanha que recebe o vento direto geralmente é mais úmido, enquanto o lado oposto, chamado de sotavento, tende a ser mais seco. Interessante, né? Outro fator muito importante são as massas de ar. São grandes volumes de ar que têm características uniformes de temperatura e umidade. Quando essas massas se deslocam, elas podem mudar o clima de uma região. Por isso, é comum termos dias mais quentes ou mais frios, dependendo da massa de ar que chega até nós. E não podemos esquecer das correntes marítimas. Elas são os movimentos de água nos oceanos e também interferem no clima das regiões costeiras. Correntes quentes aumentam a temperatura e correntes frias podem resfriar a região. A vegetação também tem papel fundamental. As plantas liberam vapor d'água na atmosfera através da evapotranspiração e ainda fornecem sombra, ajudando a reduzir a temperatura local. E, por último, mas não menos importante, temos a maritimidade e a continentalidade. A água do mar e o solo não reagem ao calor da mesma forma. Maritimidade: o oceano esquenta e esfria devagar, por isso, regiões próximas ao mar têm temperaturas mais amenas, verões frescos e invernos suaves, além de mais umidade e chuva. Continentalidade: no interior, longe do mar, o solo aquece e resfria rápido, criando verões muito quentes e invernos muito frios, com um clima mais seco. Antes de finalizar, é importante lembrar a diferença entre fatores e elementos climáticos. Os fatores climáticos são as condições que influenciam o clima, como latitude, relevo e altitude. Já os elementos climáticos são as características observáveis, como temperatura, chuva, umidade e pressão atmosférica. Aula 2. Elementos do clima. Primeiro vamos lembrar: tempo e clima não são a mesma coisa. O tempo é como o céu está hoje, se está ensolarado, chuvoso ou nublado. Já o clima é a média dessas condições, observadas ao longo de muito tempo, geralmente 30 anos ou mais. Agora, vamos falar dos principais elementos do clima. 1. Temperatura. A temperatura é o grau de aquecimento da atmosfera. Ela depende de vários fatores. A latitude, ou seja,
Se a região está perto do Equador ou dos polos, a altitude, o relevo e até a proximidade de mares e oceanos. Um detalhe legal: cidades grandes podem esquentar mais que áreas rurais, formando o que chamamos de ilhas de calor. Fenômeno típico das áreas urbanas. O asfalto e o concreto acumulam calor, enquanto a falta de árvores reduz o resfriamento natural. Somado a carros, indústrias e prédios, tudo isso deixa a cidade mais quente que as áreas rurais. 2. Umidade do ar. A umidade indica quanta água em forma de vapor tem no ar. Tem dois jeitos de medir: umidade relativa, que mostra o percentual de vapor presente em relação ao máximo que o ar pode ter, e umidade absoluta, que mostra a quantidade total de vapor. O ar úmido ou seco influencia diretamente na sensação de calor e frio, na chuva, na neblina. Tudo isso. E a gente mede com higrômetros e psicrômetros. 3. Precipitação. Precipitação é toda forma de água que cai do céu. Chuva, neve, granizo. Até o orvalho entra nessa. Existem 3 tipos principais. Convectiva, típica do calor tropical. Surgem quando o ar quente e úmido sobe, esfria lá no alto e forma nuvens carregadas. São aquelas pancadas fortes e rápidas de verão. Orográfica, quando o relevo força o ar úmido a subir. Acontecem quando o ar úmido é obrigado a subir por causa de uma montanha ou serra, formando chuva no lado voltado para o vento. E frontal, que acontece quando massas de ar frio e quente se encontram. Aparecem quando massas de ar diferentes se encontram, como uma quente e outra fria, gerando instabilidade e precipitações mais longas. O pluviômetro é o instrumento que usamos para medir a chuva. 4. Pressão atmosférica. A pressão é o peso do ar sobre a superfície da Terra. Quando temos alta pressão, geralmente o tempo fica firme. Se a pressão está baixa, pode vir instabilidade e chuva. E o barômetro é quem nos ajuda a medir isso. 5. Vento. O vento é o movimento do ar, sempre indo de áreas de alta pressão para áreas de baixa pressão. Ele ajuda a distribuir calor e umidade pelo planeta. Para medir o vento usamos o anemômetro, velocidade, e o catavento, direção. 6. Radiação solar. E claro, não podemos esquecer do Sol. A radiação solar aquece a superfície da Terra e é a principal responsável pelo clima de cada região. A quantidade de energia solar que uma área recebe depende da latitude, da hora do dia e da estação do ano. O piranômetro mede essa radiação. Fatores climáticos. Além dos elementos, existem os fatores que influenciam o clima. Latitude define quanta radiação a região recebe. Altitude. Quanto mais alto, mais frio. Relevo. Montanhas podem criar sombras de chuva e regiões secas. Proximidade do mar. Mares aquecem ou resfriam regiões próximas. Correntes marítimas. Trazem calor ou frio. Vegetação e urbanização. Florestas refrescam. Cidades esquentam. Aula 3. Fatores climáticos. Hoje a gente vai falar sobre algo super importante para entender o clima do nosso planeta: os fatores climáticos. O que são esses fatores? Basicamente, são elementos naturais que influenciam o clima de um lugar. Sabe aqueles dias quentes ou frios, chuvosos ou secos? Pois é, tudo isso está ligado aos fatores climáticos. Vamos começar com um clássico: a latitude. Quanto mais perto do Equador, mais radiação solar o lugar recebe. Isso significa que regiões próximas da linha do Equador tendem a ser mais quentes.
E quanto mais longe, mais frio vai ficando. Agora, altitude. Aqui a história muda um pouco. Quanto mais alto você sobe, menor a temperatura. Isso acontece porque o ar fica menos denso, ou seja, rarefeito, e a pressão atmosférica diminui. Então, cidades em regiões montanhosas, mesmo perto do Equador, podem ser bem fresquinhas. Falando em montanhas, chegamos ao relevo. Ele pode bloquear o caminho do vento e das nuvens, mudando onde chove e onde faz sol. Um exemplo: o lado da montanha que recebe o vento, chamado de barlavento, costuma ter muita chuva. Já o outro lado, o sotavento, fica mais seco. E tem também a diferença entre maritimidade e continentalidade. Regiões próximas ao mar sofrem menos variação de temperatura. O verão não é tão quente e o inverno não é tão frio. Isso porque a água demora para esquentar e para esfriar, lembram? Já lugares no interior do continente, longe do mar, têm variações maiores, verão muito quente e inverno bem frio. Outro fator que influencia bastante é a massa de ar. São grandes volumes de ar que carregam características de temperatura e umidade. Quando essas massas se deslocam, podem mudar completamente o clima de uma região. E a vegetação, florestas como a Amazônia, ajudam a manter o ar úmido e regulam a temperatura. Isso acontece por causa da evapotranspiração, um processo que as águas das plantas evaporam e sobem para o ar. Por fim, as correntes marítimas. Elas movem a água dos oceanos, transferindo o calor entre as regiões. Por isso, o clima das áreas costeiras pode ser influenciado tanto pelo oceano quanto pelo movimento dessas águas. Para resumir, todos esses fatores, latitude, altitude, relevo, maritimidade, massas de ar, vegetação e correntes marítimas, estão conectados e moldam o clima que a gente vive todo dia. E aí, qual a importância disso na prática? Na agricultura, ajuda a escolher as culturas certas para cada região. No planejamento urbano, evita construções em áreas propensas a desastres. E para entender mudanças climáticas, ajuda a perceber como a ação humana interfere no nosso clima.